O que a marca da besta e o transhumanismo têm em comum? Como a biotecnologia pode ser usada pelo sistema do anticristo durante a grande tribulação? Olá, viajantes, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Então, já deixa o seu like desde o início, porque dessa forma este vídeo vai ser melhor ranqueado e mais pessoas vão ser alcançadas com esta mensagem deste vídeo. Primeiramente, temos que entender o que é o transhumanismo. O transhumanismo é uma filosofia emergente que analisa e incentiva o uso da ciência e da tecnologia, principalmente da biotecnologia, da neurotecnologia e da nanotecnologia, para superar as limitações humanas, intelectuais, físicas e psicológicas, podendo com isso melhorar a própria condição humana. Os transhumanistas estudam potenciais de tecnologia que poderiam superar as limitações fundamentais humanas, com um pano de fundo muito bonito, mas que na verdade o que vem por detrás é assustador. A imortalidade seria o alvo, fruto de um desenvolvimento contínuo da tecnologia relacionada à saúde e à medicina, fazendo com que a expectativa de vida venha a subir significativamente. Os transhumanistas preveem que no futuro os seres humanos podem e devem ser capazes de se transformar em criaturas com habilidades físicas e mentais muito expandidas, utilizando-se das tecnologias mais modernas. O objetivo é criar uma nova espécie de super-humanos, onde as limitações humanas seriam coisas do passado. A origem do termo transhumanismo é atribuída a Julian Huxley, irmão do autor Aldous Huxley, que escreveu o famoso livro Admirável Mundo Novo, uma visão do futuro que muitos interpretam como a nova ordem. Uma das principais elites transhumanistas foi composta por Julian Huxley e Charles Galton Darwin, neto de Charles Darwin, aquele que idealizou a teoria da evolução. Ao longo da história, o conceito de subservivência social tem sido vislumbrado pela elite dominante como a sociedade ideal. Uma raça humana de escravos manipuláveis, cientificamente concebidos para se conformar, obedecer e servir às necessidades da elite. Se assemelhando em muito com o que a Bíblia fala sobre o sistema do anticristo e o falso profeta, lá em Apocalipse 13, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Satanás quer manipular um povo só para ele, mas é claro que ele vem de tempos em tempos, sutilmente, tentando inserir esse sistema no mundo. E cada vez com mais intensidade, o transhumanismo faz parte deste sistema. Os transhumanistas imaginam que no futuro próximo todos os seres humanos possam estar com suas mentes conectadas a uma matriz computadorizada, criando uma existência simbiótica homem-computador, participando de uma nova superinteligência coletiva. Como já vimos em muitos filmes e como temos vistos atualmente em países europeus, uma grande parcela da população já se inserindo com esses chips no cérebro para se conectar com tecnologias cada vez mais avançadas. Segundo eles, essa mente coletiva, a mente de colmeia, como é chamado, só será possível quando existir uma tecnologia que permita aos seres humanos descarregar suas memórias para um hardware armazenador, um dispositivo
de modo que a inteligência combinada de todos os cérebros criem uma nova superinteligência universal. Uma loucura, talvez há anos atrás, mas com todas as notícias que temos visto sobre Elon Musk e todos os participantes desse sistema que vem sido inserido, sabemos que a humanidade está caminhando cada vez mais para esta sociedade transhumanista. Atualmente, embora alguns transhumanistas afirmem suas pretensões religiosas ou que professam algum tipo de credo, seus membros são compostos por ateus, maniqueístas, agnósticos e humanistas seculares. Segundo a visão transhumanista, a ética, a moral e a religião não devem estar no caminho da autorrealização sem limites, mas podem ser instrumentos usados para alcançar uma vida de sucesso. A moralidade tradicional é algo a ser descartado. Não deve existir o bem e o mal para eles, mas apenas a eficiência e a ineficiência, a inteligência e a estupidez, os vencedores e os perdedores. Sabemos que isso foge completamente com a palavra de Deus, pois a palavra de Deus deixa claro a diferença entre o bem e o mal e que Deus não se contenta com os mornos. Ou você se posiciona para a santidade ou para o pecado. Ou você vive com os frutos do Espírito ou você vive com as obras da carne. Esta filosofia devastadora para a sociedade atual é a diretriz dos transhumanistas, considerada por eles como um passo fundamental para alcançar a iluminação e a transcendência, demonstrando intenso desprezo dos transhumanistas pelas religiões e o total desinteresse pelo destino da humanidade. Na verdade, eles esqueceram que existe um Deus e que existe a palavra de Deus, que é verdadeira e única, e que Deus nunca mente, e a palavra vai se cumprir. Por isso, queridos, é muito importante sabermos o que gere o mundo, sabermos o que gere no sistema, mas nós precisamos entender que nenhuma força maligna é maior do que a palavra de Deus, que vai se cumprir no tempo determinado. Portanto, estamos aqui estudando a nível de conhecimento, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Precisamos estar cobertos da verdade que nos cerca. Embora a proposta transhumanista para a criação de avatares supradimensionais possa parecer atraente, até para a população, existem sérias consequências sociais e graves implicações éticas ou religiosas caso esta realidade sinistra aconteça. O fato mais grave seria a exclusão de todos os aspectos humanos que definem o nosso caráter. Talvez pudéssemos nos transformar em supostos robôs, humanos modificados com tecnologia, conectados a um sistema, dominados por uma liderança maligna. Seria mais ou menos este cenário que o sistema mundial tem há anos e anos buscado para que aconteça. Mas nós temos parâmetros que definem a nossa experiência humana, que são os nossos sentidos, emoções, nossa vontade, consciência, nossa moral, senso de responsabilidade, religião e, finalmente, a morte. A ideia de abandonar todos os aspectos humanos em prol de supostos benefícios é assustadora. E, infelizmente, já constatamos esta realidade se aproximando e tomando conta daqueles que estão dormindo e daqueles que ainda não perceberam que o sistema está andando cada dia mais rápido contra a vontade de Deus. Tudo faz parte de um cronograma para uma agenda de controle populacional e tudo caminha cada vez mais nessa direção, visto que a mídia, seja em filmes, política, comerciais, o mundo musical, tentam empurrar a evolução humana longe de Deus e de sua semelhança em Cristo Jesus. É interessante lembrar que
Durante toda a educação infantil, nós aprendemos sobre a teoria da evolução, que nada mais é do que um dos maiores condicionamentos psicológicos que a humanidade foi sujeita com o objetivo de afastar o mundo de Deus e, com isso, aproximar dos futuros objetivos da elite mundial para controlar o homem. Esquecendo que o corpo humano, o DNA humano, são obras de Deus, tentando alterar os mesmos com tecnologia, prometendo assim uma evolução, mas na verdade, isso vai se tornar uma involução da liberdade humana, concedida por Deus aos seus filhos, chamado de livre-arbítrio. A tecnologia acoplada no corpo humano, em estágios cada vez mais avançados, acabará com a liberdade de cada indivíduo. Tudo isso começa a se encaixar muito perfeitamente com a agenda da nova ordem, o anticristo, o falso profeta e a marca da besta. Temos uma curiosidade no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante da qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. O chifre pequeno representa o reino do anticristo. Mas curioso é a descrição para os olhos como de homem. Não são olhos de homem, são olhos como de homem. Se assemelhando aqui quando em 1 Pedro 5,8 diz que o diabo anda ao derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Ele não é o leão, ele nunca será o leão, mas ele anda ao derredor como leão que ruge. Em ambas as passagens bíblicas diz como de. Isso quer dizer que não é de verdade, apenas uma imitação. Então, voltando para o chifre pequeno, temos olhos que são como de homem, mas não são de homem, podendo aqui nos trazer a suposição desses olhos como homens serem na verdade uma biotecnologia, câmeras, máquinas acopladas no cérebro ou o que a sua criatividade puder imaginar. Mas sabemos que os olhos fazem parte de supervisão. Então, sabemos que aqui o sistema do anticristo, que vem logo em seguida com a marca da besta, ele fará parte de um sistema de supervisão, provavelmente com a tecnologia. A marca da besta, que será um sistema tanto para a identidade pessoal como para a identidade financeira. Como diz em Apocalipse 13, versículo 16. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, juntamente com o anticristo, que será um líder mais político, como eu já disse em algum dos vídeos aqui, o falso profeta como um líder voltado mais para religioso, introduzirão a marca da besta como algo além de inúmeras supostas vantagens no campo de comunicação, identificação, saúde e etc. Vai ainda servir de sistema de pagamento obrigatório numa nova ordem. Esse sistema irá fazer uma simbiose com o DNA do indivíduo, fazendo-o teoricamente evoluir para este último estágio de desenvolvimento humano. Este será o derradeiro passo para a religião transhumanista, a promessa de cura de doenças e até da imortalidade, da consciência por simbiose homem-máquina, que será muito provavelmente utilizado para aprisionar a humanidade, que recusa a aceitar a verdade e dessa forma vai pactuar com as forças satânicas. Tudo isso já foi previsto na palavra de Deus. E estamos aqui para alertá-los. Quem adotar essa mentira vai se condenar a si mesmo, ao governo perpétuo de Satanás e das forças das trevas. Se formos analisar a palavra de Deus em Gênesis 3:4, onde a mulher de Adão, Eva, está sendo tentada pela serpente, que diz a ela assim: certamente não morrereis.
E após terem comido o fruto proibido, tanto o DNA de Adão como de Eva começam a se modificar, promovendo a entrada da morte no mundo material. Pois então, a primeira mentira da serpente, de Satanás, será igual à última. Assim, com a evolução transhumanista, o ser humano será imortal. Mas na verdade sabemos que o homem transhumanista, ou seja, modificado tecnologicamente, vai atingir a segunda morte. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, do 13 ao 15. Sabemos que todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, não for selado por Deus, estará selado pela marca da besta e será morto para sempre. Os ímpios dirão que ao não aceitarmos a união religiosa satânica, estamos sendo responsáveis por todos os males e guerras. Sendo assim, para eles não teremos mais um lugar aqui, caso não aceitemos o seu falso Messias. Sim, não poderemos comprar nem vender, e farão uma perseguição terrível. Até a morte nos tentarão condenar. A boa notícia é que a nossa guerra não será violenta, mas sim de oração e fé, pois Deus irá combater os ímpios por nós e finalmente teremos um mundo perfeito e justo. E também sabemos que esses tempos serão abreviados. Como diz em Mateus 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Toda tribulação será temporária e durará apenas enquanto existirem humanos com dúvidas de qual lado escolherão. Por isso é tão importante estarmos mergulhando na palavra, vivermos da palavra e que sejamos um testemunho vivo de Cristo por onde andarmos, porque não é apenas com palavras que nós pregamos com o nosso testemunho de vida e assim nós ganhamos o reino de Cristo aqui na terra. Espero que você esteja buscando a santidade e buscando o reino de Cristo. Fiquem firmes, não desanimem. Vocês têm uma força maior do que qualquer força maligna que jaz no mundo. Por isso, permaneça em fé. Creia que o Salvador virá e levará cada um de vocês para morar junto dele, em paz. Deus abençoe a sua vida.